Então vamos lá, vamos dar início aqui. Relembrando, nossa prova ficou então como a gente conversou para quinta-feira, ou quarta-feira, desculpa, para quarta-feira. O link vai estar liberado às 8 horas da manhã da quarta-feira, dia 17, e esse link vai expirar às 8 horas do dia 18, na quinta-feira, tá? Então vocês terão a quarta toda, madrugada toda aí de quarta para quinta para realizar a prova de física, energia. Então eu fiz aqui uma revisãozinha concisa, né? Resumo aqui sobre os itens. Então, de forma pontual, cada unidade que a gente trabalhou, tentei focar um pouco mais nas últimas unidades para, de certa forma, buscar mais a memória mais próxima, né, também. Mas tá aí. A gente vai ter os conteúdos aí de forma mais centrada, forma mais direta. Eu resumi algumas unidades. Por exemplo, a unidade 1 e 2 eu resumi aqui nesse índice meu aqui em 3 tópicos, né? Embora se torna 5, que é movimento circular, é uniforme e variado, momento de inércia, momento de uma força e equilíbrio de corpos rígidos. Então temos praticamente 5 tópicos aqui da unidade 1 e 2. Da unidade 3 a gente viu fluidos, então princípio de Pascal e Arquimedes e escoamento dos fluidos. Que aqui dentro está a equação de continuidade e a equação de Bernoulli. E a dilatação térmica, a quarta unidade, a de termometria e termodinâmica, está em praticamente os 4 tópicos. Termometria, dilatação, calorimetria e termodinâmica. Então a gente vai discorrer sobre esses tópicos aqui com alguns exercícios de cada unidade. Exercícios aqui, confesso para vocês que eu coloquei exercícios fáceis e médios aqui na revisão, para não demandar muito tempo na resolução desses exercícios, mas com o intuito de lembrar, né? A gente vai lembrar esses conteúdos, lembrar o princípio básico. O que eu oriento? Tá aqui um roteiro de estudo onde você pega e vai se aprofundar depois, num determinado momento, um estudo aí, 1 hora, 2 horinhas de estudo depois, você vai pegar cada tópico desse e vai dar uma olhada mais aprofundada, lembrar o que a gente fez, lembrar as outras possibilidades de problemáticas que podem ter dentro desse conteúdo. Então vamos dar início aqui e qualquer momento, pessoal, vocês podem se manifestar, questionar, e a gente vai discutindo aqui. Então, primeiro tópico lá, movimento circular uniforme e uniformemente variado. Temos aí já de cara 2 exercícios aí, como eu falei, exercícios de certa forma simples. Qual a velocidade angular de uma roda de 1 metro de diâmetro que percorreu uma distância de 10 metros em 20 segundos? Então, ele quer a velocidade angular, sendo que ele já nos deu, de forma indireta, a velocidade linear, né? Se ele tem a distância e o tempo que ele percorreu essa distância, temos então aqui a velocidade linear. E lembrando lá da, da definição da relação entre velocidade angular e velocidade linear, temos que
A velocidade linear é igual à velocidade angular pelo raio da circunferência, né? Ou a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, se a gente pegar aqui, temos o raio aqui, diâmetro 1 metro, então raio 0,5, velocidade linear 10 por 20, e dividindo pelo 0,5, encontramos a velocidade angular. O número 2, qual a frequência e velocidade angular de um eixo que faz 90 rotações por minuto? Então, nesse sentido aqui, temos a ideia da frequência. Sabemos que a frequência é 1 sobre o período, né, de rotação, e também é a rotação em segundos, né? Então, nesse caso, ele já nos deu a rotação por minuto, é só transformar essa rotação de minuto para segundo e teremos a frequência. Então, como ficou essas duas questões? Tá aqui. Velocidade linear igual a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, isolando, passa dividindo, velocidade linear pelo raio. Velocidade linear é 10 por 20 por 0,5. Então, 10 por 20 é 0,5, 0,5 por 0,5, eu tenho 1. Então, a velocidade angular, 1 radiano por segundo. Na outra, eu tenho a frequência, 1 por período, ou a rotação por segundo. Então, eu tenho a rotação de 90 por minuto por 60, então eu tenho uma frequência de 1,5 Hz. E ele também pede a velocidade angular. Velocidade angular também é 2π por período, ou 2π por 1, né? 1 sobre a frequência. Ou, se a gente inverter, fica 2π frequência, 2πf. 2πf. Então, 2π vezes a frequência que encontramos de 1,5, temos 3 vezes o π. 3 vezes o π, 9,42 radianos por segundo. Seguindo aqui para frente, temos agora um exercício sobre momento de inércia. E aí a gente traz um sisteminha onde tem um bastão de massa de 3 quilos e 1 metro de comprimento. Esse bastão está fixo em uma extremidade e na outra extremidade a gente tem uma esfera maciça de 3 quilos e 20 centímetros de diâmetro, essa esfera. E aí pergunta qual que é o momento de inércia desse sistema. Então,
sistema está composto por dois itens, né? Dois objetos. Temos o bastão e temos a esfera. Então, o momento de inércia será a somatória do momento de inércia do bastão e o momento de inércia da esfera. Sabemos que o momento de inércia de um bastão no caso aqui é um cilindro linear, né? Vamos dizer assim, é algo linear. A gente tem lá pela tabela o centro de massa dele, né? O momento de inércia do centro de massa desse bastão, massa vezes o comprimento dele ao quadrado por 12. Por 12, isso. Porém, a gente não está levando aqui no sentido, em consideração, o centro de massa do bastão, e sim o momento de inércia dele está relacionado à extremidade dele. Então, a gente, encontrando isso pelo eixo paralelo, a gente chega a o momento de inércia desse bastão passa a ser massa vezes o comprimento ao quadrado por 3. Isso a gente já encontrou, a gente já fez até em sala mesmo, ainda quando estávamos em sala, a gente viu essa transformação. Mas quem não lembra, é só a gente pegar o teorema de eixos paralelos e a gente encontra essa outra forma que não a de momento de inércia em relação à extremidade do bastão, não tem naquela tabelinha básica que a gente já viu no livro. Então a gente faz o teorema do eixo paralelo, trazendo essa rotação para a extremidade. E a gente encontra massa vezes o comprimento ao quadrado por 3. E o da esfera, aí sim a gente já vai na tabela direto, de esfera maciça, é 2/5 vezes a massa vezes o raio ao quadrado. Então fica dessa seguinte forma. Então a base, né, o momento de inércia básica aqui, que é massa vezes a distância ao quadrado. Temos então o do bastão, como falamos, massa vezes a distância ao quadrado, ou comprimento ao quadrado, por 3. E o da esfera, 2 vezes a massa vezes o raio ao quadrado, por 5. Então, a gente somando esses dois momentos de inércia, a gente vai ter um momento de inércia do sistema bastão e esfera. Então, massa do bastão, 3 quilos. 3, 1 ao quadrado, por 3. Mais 2 vezes a massa da esfera, 5. Vezes o raio dela, 0,1 ao quadrado, por 5. Então, teremos 3 vezes 1, dividido por 3, 1. 2 vezes 5, 10, dividido por 5, 2. 2, 1, 0,1 ao quadrado, 0,001. 2 vezes 0,01, 0,02, mais 1, 1,02. Então, o momento de inércia total será 1,02 quilos metro quadrado.
Vamos seguindo, então. E uma outra questão, uma barra agora de 2 metros de comprimento, na horizontal, recebe uma força de 10 newton perpendicularmente em uma de suas extremidades. Qual é o torque aplicado? Nesse caso aqui, a gente já está falando do momento de uma força, né? Que é esse torque. Então, o torque nada mais é do que a força aplicada multiplicado pela distância. Lembrando que essa força e essa distância tem que estar tem que ser, né? Elas devem ser perpendiculares. Então, nesse caso aqui, ele já falou que é perpendicular, então 2 vezes o 10. Mas, quando não se é perpendicular, a gente utiliza o seno do ângulo com a distância, com o eixo da distância. Então, eu tenho a força vezes o 2 e o seno do ângulo. Como está perpendicular, então esse ângulo é 90. Então, seno de 90 é 1. Então, por isso que, na verdade, aqui eu já faço direto, porque multiplicado por 1 vai ficar a mesma coisa. Então, 10 vezes 20, ou 10 vezes 2, 20 vezes 1, 20 Nm. Mas, por exemplo, se eu tivesse essa força a um ângulo de 50 graus com a horizontal, o eixo da distância, eu teria aqui um seno de 50, e aí eu calcularia por esse valor do seno de 50, e eu encontraria esse torque. Pessoal, tranquilo até agora? Alguma dúvida? Alguma colocação? Tá tranquilo, Thales. Então, seguindo, chegamos aqui ao um exercício sobre o equilíbrio de forças. Temos aí, então, um sisteminha onde eu tenho uma barra que já nos descreve o peso dessa barra, e essa barra está equilibrada, né? Ela se permanece nessa posição através do peso da caixa, desse bloquinho que está do outro lado. Então, a gente tem um bloquinho firmando a caixa, esse bloquinho está preso a uma barra. Então, preso a um cabo, está preso à barra, e essa força transmitida pelo cabo até a barra permanece ela em equilíbrio. A gente tem que levar em consideração que o local onde a barra está presa, então nesse sentido aqui onde ela está fixa, né, é onde é o ponto de rotação, ponto de giro. Então, se ela fosse girar, ela giraria deste lado e aqui estaria fixa. Como ela está em equilíbrio, está estática, e ele pergunta qual o peso desse bloco para que essa barra de 160 newtons, já deu o peso da barra, permaneça em equilíbrio, né? Então, princípio que esse peso da barra tem que sair do ponto médio dela, né? Do ponto do centro de massa dela, que no caso aqui é o meio da barra, né?
Então, 6 metros vai ser no ponto de 3 metros aqui. E o cabo está sendo tracionado aqui no ponto 2 metros aqui, dessa extremidade, ou seja, 4 metros da outra extremidade. Então, temos que o momento na barra é o quê? É o momento do cabo pela distância igual ao momento do peso da barra pela distância, que o cabo está puxando para cima e o peso da barra vai puxar ela para baixo. E aí também a gente faz o jogo das forças. Então aqui eu tenho uma força no cabo igual à força do peso, só que aqui eu tenho a força do cabo mais a força do bloco. Força no cabo e a do bloco igual à força peso. Então, seguindo, então temos aqui força do bloco mais a tração é igual à força peso da barra. Então, a força do bloco mais a tração igual a 160, que é o peso da barra. E o momento que havíamos falado, o momento da tração mais o momento do peso da barra. Então, peso da barra vezes a distância de 3 metros, igual a tração do cabo vezes o 4 metros. Isolando a tração, temos 160 por 3 dividido por 4, temos 120 newtons. Encontrei a tração, só substituir aqui em cima, aqui no T. Então, 160 menos 120, força do bloco é igual a 40 newtons. Vamos para frente. Aqui a gente já está entrando na unidade 3. Então, mais uma vez eu reforço aqui. Esse exercício é uma base, então vocês podem se basear por eles, mas busquem olhar os slides que a gente teve em aula, os exercícios que eu passei para vocês fazerem. O livro, texto no livro no ambiente virtual e também o livro que a gente tem adotado, os livros do Harley, que dá uma base para vocês revisarem aí os conteúdos, tanto a parte teórica como a parte de resolução de exercícios. Lá tem exercícios exemplificados e, além do mais, os exercícios que nós fizemos, a grande maioria já tem também as respostas. Voltando para cá, dentro da unidade 3, a gente viu 4 sessões. A primeira, a gente introduziu a ideia de fluidos, pressão, densidade. A segunda, a gente viu o princípio de Pascal. A terceira, princípio de Arquimedes, o empuxo. E a quarta sessão, a gente falou sobre
o escoamento do fluido, as equações da continuidade e a equação de Bernoulli. Então, pulando a primeira parte, que era introdutória, densidade e pressão, que estão envolvidas nas outras três, vamos para o princípio de Pascal nesse exercício aqui. O princípio de Pascal é aquele onde ele define que a energia transmitida em um fluido vai ser transmitida por todo o fluido até o outro lado, né? Por um fluido num recipiente fechado, essa força será transmitida até a outra extremidade onde o fluido se encontra. Então, por isso a gente tem esse princípio muito aplicado aí, por exemplo, em elevadores hidráulicos, em macacos hidráulicos, em pistões hidráulicos, nesse sentido. Então, a gente tem um exemplo do elevador hidráulico em uma oficina, onde ele tem um êmbolo de 7 centímetros no lado do acionamento, então um êmbolo de raio de 7 centímetros, até a outra extremidade vedada por outro êmbolo também em formato circular de raio de 2 metros. Então temos um êmbolo de acionamento de 7 centímetros de raio e um êmbolo de reação de 2 metros de raio. Acima do êmbolo maior, desses de 2 metros, a gente tem uma plataforma de 90 quilos, onde os veículos são estacionados. E aí ele quer saber qual a força que se deve aplicar nesse êmbolo menor para encontrar os 2.000, para poder empurrar, né, elevar um veículo de 2.100 quilos. Então, um exemplo que a gente já fez algo semelhante em sala. A gente tem a força aplicada sobre a área 1 igual à força aplicada sobre a área 2. A força na área 1 é o que a gente quer saber, que é a força de acionamento, sobre a área 1, que é em relação a esse raio de 7 centímetros, igual, do outro lado, a força é o peso aplicado sobre as massas, o peso das massas, sobre a área do segundo raio. Então, fica da seguinte forma: força 1 sobre a área 1, força 2 sobre a área 2. Força 1, queremos a força de acionamento, π raio 1 ao quadrado. Massa vezes a gravidade, π raio 2 ao quadrado. O π, o raio 1 é 0,07, 7 centímetros em metros, elevado ao quadrado. A massa é a massa total do sistema, a massa total que necessita ser elevada, ou seja, os 90 kg da plataforma mais os 2.100 kg do veículo. Então, temos 2.190 multiplicado pela gravidade, que adotamos como 10, e sobre a área, que é π raio de 2 metros ao quadrado. Então, aqui está dividindo, a gente já vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a gente soma aqui 90 mais 2.100, 2.190 vezes 10, dá 21.900, vezes, isso aqui que estava dividindo, veio para cá, vezes π, vezes o 0,7 ao quadrado, que é 0,0049, dividido por π vezes 2 ao quadrado, 4. Multiplicando 21.900 por 0,0049, temos 107,31, dividido pelo 4. O π por π é 1, então permanece 107,31 por 4. Temos então uma força total necessária para levantar esse peso de 26,83 newtons.
Vamos para o próximo passo. Agora a gente trabalhando com o princípio de Arquimedes. Temos aí um objeto de volume de 2 litros, uma massa de 2 quilos, e ele vai ser imerso, ele está imerso num fluido de 1,2 gramas por centímetros cúbicos. E aí pergunta-se qual que é a força empuxo, a intensidade dessa força empuxo, e se esse fluido vai afundar ou não. Então, a gente sabe que a força empuxo, ela tende a empurrar o objeto para a superfície, né? Faz com que vai emergir o objeto. Essa é a direção, né, do que a força empuxo faz. Ela tem a direção, sentido contrário à gravidade. Então, a gente tem que o objeto, o peso dele vai ser a favor da gravidade, ou seja, para baixo, e o empuxo será contrário à gravidade, ou seja, para cima. Então, é uma força contra a outra, para a gente saber se o objeto afunda ou não. Então, a gente tem que saber qual a força maior. Se é a força que empurra para cima ou se é a força que puxa para baixo. Então, primeiro a gente encontrando essa força empuxo, temos que a força empuxo é a densidade do fluido multiplicado pelo volume e pela gravidade. Já a força-peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Então, temos aqui a força empuxo, a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume. Então, a densidade, transformando em quilo por metro cúbico, 1.200. Tá? Por que eu transformei? Porque as outras unidades estão em quilo. Aqui eu tenho quilo. A gravidade vai estar em metros, então eu tenho que estar em quilo por metro para ser ideal. Então, 1.200 quilos por metro cúbico, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o volume. Qual que será o volume? Será como o objeto está imerso, ou seja, ele está todo dentro do fluido, o volume é o volume do objeto, ou seja, 2 litros, que é, transformando em metro cúbico, 2 vezes 10 a menos 3. Transformação direta de litro para metro cúbico, eu divido por 1.000. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000. Então, 2 vezes 10 a menos 3. Multiplicando isso, 1.200 por 10 por 2 por 10 a menos 3, eu chego a 24 newtons. E a força-peso é a massa de 2 kg vezes a gravidade 10, 20 newtons. Eu, comparando as duas forças, eu vejo que o empuxo é maior do que a força-peso. Então, empuxo maior. Então, o objeto irá emergir, né? Ele vai subir, não vai afundar. Nesse sentido, ele vai emergir até essa força empuxo se tornar equivalente à força-peso de 20. Como assim ela vai se tornar equivalente? No momento em que esse volume aqui diminuir. Porque quando ele emergir, parte desse objeto vai ficar para fora do fluido. Ou seja, o volume dentro do fluido, dentro do recipiente, dentro do fluido, vai ser menor. E aí, em consequência, o empuxo também será menor, equilibrando o sistema. Ou seja, quando esse empuxo se tornar em 20, o objeto não vai emergir e nem vai afundar, vai ficar boiando naquela proporção que ele se encontra.
Seguindo, chegamos ao último tópico de fluidos, onde a gente fala do escoamento. Então, aqui ele traz uma tubulação de diâmetro inicial de 20 centímetros e final de 10 centímetros. Então, uma tubulação onde entra com 20 centímetros o fluido e vai sair com 10 centímetros. Essa tubulação tem uma elevação de 1 metro. Sabe que a velocidade inicial, ou seja, no ponto inicial aqui de 20 centímetros, é 1 metro por segundo. E a pressão também nesse ponto é 10 pascal. Qual sua velocidade final? Aqui então a gente analisa em qual fórmula, né? Qual princípio a gente vai utilizar no escoamento contínuo, né? Ou de Bernoulli. Então, se a gente lembrar primeiramente da Bernoulli, a gente tem três relações, que é pressão aplicada, densidade do fluido e altura de elevação. Então, pressão de aplicação, né, pressão que o fluido está sofrendo, densidade e altura do fluido e, por último, a velocidade. Então, se a gente observar, a gente tem a pressão, sim, do ponto 1, temos a densidade do fluido, a gente não tem, mas será a mesma densidade do outro lado, e temos a velocidade 1. Porém, no ponto 2 não temos a pressão e nem a velocidade, ou seja, teríamos duas incógnitas para Bernoulli. Se a gente for para a equação da continuidade, a equação da continuidade rege que a vazão que entra é igual à vazão que sai, ou seja, velocidade vezes a área igual a velocidade vezes a área do ponto 2. Então, a gente tem no ponto 1 a área de 20 e a velocidade de 1. E no ponto 2, a área de 10 centímetros e diâmetro, falando de diâmetro, a velocidade é o que queremos. Então, é direto pela equação da continuidade. Aqui, então, para mostrar esse detalhe, que é a equação da continuidade, área vezes velocidade, área vezes velocidade, e a de Bernoulli, temos a pressão, a densidade e a elevação, e a velocidade do ponto. Então, aqui do ponto 1 igual a do ponto 2. Então, desse lado de cá, até teríamos sem problema. Teríamos a pressão, a densidade seria a mesma densidade do outro lado, então não era um empecilho. E aqui teremos a densidade vezes a velocidade que tínhamos também. De cá, a gente não tem esta pressão no ponto 2, temos, igual eu falei, a densidade não seria um empecilho, temos a gravidade e a elevação, e a velocidade aqui também. Então, nesse sentido, por Bernoulli ficava faltando esse item, então resolvemos pela equação da continuidade. A área 1, π raio ao quadrado, né? Aqui. Então, temos o raio 1, que é metade de 10 centímetros, 0,1 ao quadrado, vezes a velocidade 1, que é 1, igual a de lá, π, o raio 0,05 ao quadrado, vezes a velocidade 2 que queremos. Então, velocidade, passo isso aqui para lá dividindo, vai ficar aqui multiplicar a quadrado de 0,1 é 0,01 vezes 1 dá ele mesmo, multiplicado por π. De cá, 0,025, 0,025 por π, ou multiplicado por π. O π com o π aqui vai dar 1, 0,01 dividido por 0,0025 dará 4 metros
por segundo. Dúvidas? Só eu estou falando, vocês não estão. Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Tá tranquilo, Thales. Tudo certo. Vai ter só notaça então na prova. Então aqui a gente finalizou a unidade 3. E aí dentro dessa unidade 3 a gente viu, relembrando aqui, alguns detalhes que eu não trouxe aqui como exercício, mas a densidade, né, como encontrar a densidade, as relações da densidade, pressão, né, que é força sobre a área, que também está incluída no princípio de Pascal. E dentro desse fluido também, dessa pressão sobre a força sobre a área, temos também a pressão, por exemplo, num recipiente, ao fundo de um recipiente, né? Que é a pressão do peso do fluido aplicado ao fundo do recipiente. Então, os detalhes aí para vocês também poderem relembrar. Seguindo para a unidade 4, temos agora um estudo sobre calor, sobre temperatura, sobre termodinâmica. Nesse sentido, começamos aí com a termometria, que é o estudo sobre a temperatura, e a gente viu o que é a temperatura, que é nada mais do que a agitação das partículas, né? Então a gente tem uma agitação que vai gerar uma energia que se chama calor, e a medição dessa excitação aí, desse calor, a gente mede através da temperatura, que ela pode se elevar ou diminuir mediante esta agitação. E aí, falando sobre temperatura, temos três escalas principais, três escalas usuais. A primeira aí, Kelvin, é a escala do Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a escala básica para estudo, uma escala acadêmica, uma escala científica. A segunda escala aí que vemos é a Celsius. É uma escala mais disseminada, mais utilizada no mundo em si. E, por último, aí, a escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, e em vários outros países ingleses, de língua inglesa. E além dessa aí, a gente citou também uma quarta escala, que é semelhante a Kelvin pelo princípio de adotar o início dela no zero absoluto, e que é a escala Rankine, tá? Então, tanto a escala Kelvin como a Rankine inicia-se no zero absoluto. O que é esse zero absoluto? É a ausência de agitação das moléculas, ou seja, as moléculas vão estar totalmente estáticas, e sem essa movimentação, não temos a energia chamada calor, não temos temperatura. Então, por isso, zero Kelvin. E a relação entre Kelvin e Celsius, a gente tem que as duas têm a graduação
graduação no mesmo valor unitário, ou seja, de 1 em 1. Então, quando eu aumento 1 Kelvin, eu aumento 1 grau Celsius. Já a Fahrenheit difere nisso, porque a graduação dela é em 1,8 em relação a Celsius e Kelvin. Enquanto Celsius e Kelvin se eleva em 1 grau, em 1, a Fahrenheit vai se elevar em 1,8. Então, e um outro detalhe que o zero, né, a gente tem por base dessas escalas a transformação da água, né, o ponto de fusão aqui, o ponto de ebulição. Então, nesse momento eu tenho 0 para Celsius e 273 em Kelvin. E tenho 32 em Fahrenheit. Quando eu tenho essa relação de 1,8 para 1, então se aqui aumenta 100, aqui vai aumentar 180. Então 180 mais os 32, eu chego a 212, que é o ponto de ebulição na escala Fahrenheit. E aqui vai aumentar 100 normalmente, então 273 mais 100, 373. Então, essa é a relação entre Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Seguindo, então, o segundo tópico aí da térmica, né? Da térmica a gente falou sobre dilatação. E o que é essa dilatação? Nada mais é do que a variação, né, de tamanho, comprimento, superfície, comprimento, área ou volume de um determinado objeto que tem sua temperatura variada. Então, por exemplo, se eu tenho um material ali de prata, eu aqueço ele, essa prata vai aumentar de tamanho. Se eu resfrio essa prata, ela vai diminuir de tamanho. Vai, então, dilatar e contrair, mediante essa variação de temperatura. E isso numa escala micro, tá? Então, 10 a 6, 10 a menos 6 aí, o que ela vai aumentar em relação à temperatura. Então, e quando a gente fala de dilatação, como eu falei, a gente tem a dilatação linear, superficial, que é por área, e a volumétrica. E, mediante essas dilatações, a gente tem um coeficiente, um valor de cada objeto, onde vai definir quão ele vai aumentar ou diminuir de tamanho. No caso, a dilatação, o coeficiente de dilatação linear, quando a gente tem uma dilatação linear, a gente está levando em consideração a linearidade, ou seja, o comprimento de um determinado objeto. Uma linha só, uma direção apenas do seu corpo. Quando a gente fala de dilatação superficial, a gente está levando em consideração a área. Aí a gente já tem duas dimensões, né? A gente já tem um comprimento e uma altura, por exemplo. Já ou um comprimento e uma largura, melhor dizendo. Quando a gente vai para volume, a gente já tem três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, nessa proporção, se a gente tem um coeficiente de dilatação linear para uma dimensão, para duas dimensões a gente vai ter duas vezes esse coeficiente linear. E na dilatação volumétrica, a gente tem três dimensões, então a gente vai ter três vezes essa dilatação, esse coeficiente de dilatação linear. Então, voltando aqui, um cubo de cobre com coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 a menos 6, aqui um micro, está inicialmente a 30 graus e é aquecido até 80. Então, ele elevou-se em 50 graus Celsius. A aresta do cubo é de 50 centímetros
determina a dilatação que esse cubo sofrerá. Então, é um cubo, então é a dilatação volumétrica. Temos o coeficiente linear. É volumétrico? É 3 vezes esse coeficiente linear. Temos uma área inicial pela aresta, né? Se é 3 vezes, então é 3 vezes essa aresta. E a variação térmica, que é 50. Então, chegamos a essa definição. Dilatação volumétrica é igual ao volume inicial multiplicado pela dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes o linear, vezes a variação térmica. Então, volume, base, vezes comprimento, largura, altura. Né? Base vezes altura. Vezes 3 vezes o coeficiente linear, 17 vezes 10 a menos 6. E a variação térmica, a temperatura final menos a inicial, 80 menos 30. Então, a área, o volume desse cubo é 0,125, 3 vezes o coeficiente linear, vezes a variação, que é 50. Multiplicando tudo, temos 318,75 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, ou seja, 318,75 micrômetros. Ou, transformando para milímetros, seria 0,31 milímetros. Coisinha bem pequena. Como se diz, um beiço de uma pulga. Coisinha bem irrisória em relação ao volume, mas comprovando que esse volume vai aumentar conforme a temperatura aumenta. Seguindo, segunda parte agora, terceira, aliás, né? Temos a calorimetria. Aqui já é a medição de calor em si, né? Da energia gerada pela excitação, que é esse calor. E aí a gente tem a medição do calor, a quantidade de calor gerada. E aí quando a gente vai para a lei zero da termodinâmica, né, que corpos entram em equilíbrio termicamente quando em contatos, a gente tem então transferência de calor, que é essa calorimetria. Então, a quantidade de calor que se transfere do objeto quente para o frio, ou seja, a gente já está falando da segunda lei da termodinâmica, né? Uma das colocações, que temos na segunda lei, é que o calor só vai sair do quente para o frio. Então, nesse sentido, essa quantidade de calor que sai do objeto do corpo quente para o corpo frio, a gente faz essa medição através da quantidade de calor, dessa calorimetria. E a gente tem duas definições de calor. Temos o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele calor quando ocorre mudança de temperatura. E o calor latente é quando não ocorre mudança de temperatura, mas ocorre a transformação de fase ou mudança de estado do fluido, né, do objeto, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou vice-versa. Então, né, essas mudanças a gente chama de calor latente e quando há mudança de temperatura, calor sensível. E para tal, a gente tem os coeficientes relativos a cada calor. No caso do calor sensível, a gente tem o calor que a gente chama de calor específico de cada objeto, de cada elemento, para ser calculada a quantidade de calor. E no caso da mudança de fase, a gente tem também
um calor latente de fusão, de vaporização daquele elemento também. Então, aqui, um exemplo, um copo tem 150 gramas de água e está a temperatura de 20 graus Celsius. Ele pergunta quantas gramas de gelo deve ser inserida para que essa temperatura da água de 20 chegue a 10 graus Celsius. E ele nos fornece os calores específicos da água e do gelo, em kJ por quilo, e o calor latente de fusão do gelo, que é o calor de derretimento desse gelo, em joule por quilo. Então, se a gente observar, essa água vai ceder calor, então, de 20 até ela chegar a 10, ou seja, calor sensível, vai mudar de temperatura até 10 graus, e o gelo, que não nos forneceu qual a temperatura, então a gente entende que esse gelo já está a 0 graus, ele vai derreter pelo calor latente. Após ele derreter a 0 graus, ele vai elevar a sua temperatura de 0 até 10 graus, porque vai equilibrar esse sistema. Todo o sistema vai chegar a 10 graus. A água do copo que já está 150, que está a 20 graus, e o gelo que está lá em 0, ele vai chegar a 10 graus também. Então, essa temperatura vai equilibrar. Então, seguindo aqui, temos então que a quantidade de calor, aqui melhor dizendo aqui embaixo, quantidade de calor cedida pela água vai ser a quantidade de calor de derretimento do gelo mais a quantidade de calor dessa água do gelo derretida até se equilibrar. Aqui estamos falando de um sistema em equilíbrio. Poderia adotar apenas o gelo derretendo, né? Ou seja, o gelo não ia virar água por completo, não ia se equilibrar por completo, né? Então, nesse sentido aqui, levando em consideração que esse gelo vai derreter e essa água do gelo vai se equilibrar com a água que já está no copo. Então, primeiro, encontrando essa quantidade de calor que a água cede, depois a quantidade de calor para o gelo derreter e a quantidade de calor do gelo derretido já, né, melhor para diferenciar aqui, a água desse gelo aqui já transformando, chegando a 10 graus Celsius. Então, quantidade de calor da água é massa dela vezes o calor específico dela e a variação térmica. 150 gramas em quilos, 0,15, vezes o calor específico, em kJ 4,18, vezes a variação térmica, temperatura final 10 menos a inicial 20. Então, teremos uma quantidade de calor negativa, porque está perdendo, né? Menos 6,27. Calor latente do gelo, massa vezes o calor latente de fusão. O calor latente de fusão está em joule, então vamos transformar para quilo também. Então, 333,5 M a massinha que a gente quer procurar, quer encontrar. E a água desse gelo derretida chegando a 10 graus, porque derreteu está em 0 ainda. Até chegar em 10, eu tenho então a massa vezes 2, coeficiente do gelo, tá aqui, vezes a variação térmica, temperatura final, 10 menos inicial, que é 0. Então, 20 M, o Mzinho aí que a gente procura. Então, a quantidade de calor cedida menos igual a quantidade de calor recebida. Então, menos 6,27 igual a 333,5 mais 20. 6,27
soma isso aqui, 353,5 m, passa para lá dividindo, 353,5. Então, 0,0177 quilos, ou seja, 17,7 gramas de gelo derretendo e derretido para chegar essa água de 20 graus a 10 graus. Dúvidas, pessoal? Não, Thales, nenhuma dúvida. Então, seguindo aqui, temos o último tópico da unidade 4, que é sobre a termodinâmica em si, fundamentos dessa termodinâmica. E aí, nesse princípio da termodinâmica, a gente tem, lembrando as leis da termodinâmica, né? A1, A2, A3 e A0, né? Temos aí A1, lembrando lá rapidamente que a primeira lei fala sobre a transformação de energia, né? Que toda energia é transformada e não criada. Então, temos essa transformação de energia. A2, temos lá algumas colocações, duas principais, que é a de Clausius e a de... fugiu o nome aqui agora, mas é que o calor só sai do quente para o frio, jamais o contrário, e que não seria possível, né, a energia cíclica, né, então, transformar a energia de forma efetiva, sempre tirado de um lugar e voltar essa mesma energia. A terceira lei é a lei zero, né, lei zero não, a terceira lei é a lei do zero absoluto, onde fala que se não, o zero absoluto é a não existência de vibração, de agitação das moléculas, e a lei zero em si é a de equilíbrio térmico, né, de um objeto passando para o outro, né, até se tornar em equilíbrio essa transformação, essa troca de calor. Após isso, a gente viu outras duas definições: definição da lei dos gases, né, dos gases nobres, onde a gente encontra a pressão através
desse coeficiente dos gases, né, desse trabalho dos gases. E, por último, a questão da eficiência térmica, né, o trabalho e eficiência térmica de máquinas térmicas, tendo por base aí a máquina mais eficiente conhecida, a máquina térmica mais eficiente conhecida, que é a máquina térmica no princípio de Carnot, que é o princípio simples da energia cedida, transforma-se uma parte dessa energia em, em trabalho e a outra parte é descartada. E aí, a partir desse princípio de Carnot, e princípio dessa máquina de Carnot, temos que o trabalho vai ser, então, o resultante entre o calor gerado e o calor descartado, ou seja, calor gerado menos o calor descartado, eu tenho o trabalho. E a eficiência térmica nada mais é do que esse trabalho sobre a relação desse trabalho pelo calor produzido. Ou seja, pega o valor do trabalho e divide pelo calor consumido, né? O calor consumido, não. O calor gerado, o calor que foi inserido, e aí eu terei a eficiência desse sistema. Então, para a gente ver esse detalhe aí, temos aí um exemplo deste. Uma máquina térmica recebe 20.000 joules de energia e devolve, né, descarta 12.000 joules. E aí ele pergunta qual o trabalho e qual a eficiência dessa máquina. Então, se a gente pensar que o trabalho é a energia quente menos a energia descartada, então a gente tem aí 20.000 menos os 12.000, que vai dar 8.000 de trabalho, 8.000 joules. E a eficiência nada mais é do que eu pegar esses 8.000 joules e dividir pela energia quente lá, calor quente, que é os 20.000, 8.000 por 20.000, ou pela fórmula da eficiência, é 1 menos o calor frio, calor rejeitado, sobre o calor quente. Então, aqui, descrito, como acabei de falar, trabalho, calor quente, calor produzido, menos o calor descartado. 20.000 menos 12.000, 8.000. A fórmula da eficiência está lá, 1 menos quantidade de calor frio menos quantidade de calor, dividido pela quantidade de calor quente. Então, 1 menos 12.000 sobre 20.000. Então, dá 1,1 menos 0,6, ou seja, 0,4 ou 40%. Se a gente pegar 8.000 e dividir pelos 20.000, que é o trabalho sobre o calor quente, também vai dar esses mesmos 0,4 ou 40%. Certo? Pessoal, dúvidas? Por mim, tá, está tranquilo. Pessoal, então, isso aqui foi nossa revisãozinha. Como eu falei no início, um lembrete, né, um roteiro de estudo onde vocês não devem se prender apenas a esse exercício, apenas isso aqui que foi falado. Apenas uma introdução, digamos assim, para que vocês possam ter
um norte, né? Que vocês possam dar uma recapitulada nesses conceitos, nesses exercícios, tudo que podemos ver, que vimos. E no mais, a prova, como a gente já falou, é na quarta-feira que vem. O link vai estar lá no portal. Tenham cuidado de acessar o link da turma, tá? Vai estar lá, link turma matutino. Então, que vocês acessem o link correto, porque senão depois vai ter o erro de não lançamento de nota. Então, que vocês acessem o link correto da turma. Que eu ia falar. É isso, pessoal. É sobre a prova. Tenham cuidado, não esqueçam do dia, que é na quarta. Que vocês tiram tempo para fazer a prova tranquilamente e que vocês possam estudar aí um pouco até chegar no dia lá. No mais, é isso, galera. Boa semana aí para vocês, bom feriado. E não esqueçam de estudar, não. Boa semana, Thales. Até a próxima. Até. Obrigado, boa semana. Valeu, João. Com Deus, professor. Deus também, Lucas.